Mais um depoente casacudo que fica em silêncio. Esse cidadão tem o nome de empresário. Empresário Igor Dias Delecrode, 28 anos. Novinho ele, 28. Aí, ó, ele é suspeito. Você sabe que nós, jornalistas, temos que falar que é suspeito, né? Porque ele não está acusado ainda. Ele não foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, pelo Gonê. Do Gonê. Então tem que dizer que é suspeito. Para não transgredir também a lei. Suspeito de envolvimento em fraudes. Sabe quanto? Esse menino, 28 anos, 1 bilhão, bilhão, orçamento de muito país, 1 bilhão 400 milhões de reais, ele desviou de aposentadorias e pensões. E ele é o chefe, o inventor. Rapaz, 28 anos ele é o engenheiro. Segundo as investigações, ele teria criado um sistema capaz de falsificar biometrias. Falsificar biometria. É claro que teve a falsificação, mas lá teve a enrolação dentro do INSS. Falsificar assinaturas digitais para dar aparência de legalidade aos descontos. Para dizer, não, ele autorizou. Ao ser questionado pelos parlamentares, o empresário disse que ele tem um hobby em tecnologia e evitou responder às perguntas sobre suas empresas de TI, tecnologia da informação. O depoente falou amparado por habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que lhe garantiu o direito de silêncio. Olha o momento. Senhor Igor, o senhor tem alguma correlação? O senhor tem alguma correlação em termos de formação pessoal com tecnologia de informação? Somente hobby. Somente hobby? Olha, nós estamos diante de um jovem de 28 anos que mostrou uma capacidade de tecnologia embarcada nas suas empresas muito grande. Não é um fato simples e normal o que aconteceu. O senhor já mexe com esse hobby há quanto tempo? Respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. O senhor poderia me dizer qual a sua relação com as empresas de tecnologia Powerbuy? Respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. Ele, amparado pelo ministro Gilmar Mendes, calou-se. A partir desse momento, ele não quis mais responder às perguntas do relator. Tem um outro trecho que o deputado Alfredo Gaspar afirma que Igor é o coração tecnológico de todas essas fraudes, porque ele conseguiu burlar o sistema de biometria e até de assinatura digital. Vê. Ele é o coração tecnológico da safadeza. Juntando tudo que ele participou, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Fala, se esse Brasil fosse sério, esse elemento estaria preso. É, exatamente o que ele está chamando. Aí o Gilmar Mendes dá um habeas corpus para ele calar, né? Tem prova suficiente para empurrar o sujeito na cadeia. Aí o cara depondo lá de paletó e gravata, 28 anos, 1 bilhão e 400 milhões de reais desviados na mãozinha desse cidadão. Aí o deputado Alfredo Gaspar também afirmou que todo o sistema criado pelo grupo servia para falsificar as biometrias digitais dos beneficiários. Veja comigo. Descobriram que os dados, esse aqui, tá aqui, além de certificar tudo falsificado, certificado digital, conseguiu burlar o sistema de biometria e facial. Com que a CGU descobriu? Olha só, pegava a xerox da identidade e na xerox da identidade fazia a biometria facial e o que fosse necessário. E o sistema reconhecia como autêntico. Pior, eles ficaram com o comando de falsificar tudo aquilo que já estava dentro da data prévia. E ele responsável pela TI dessas entidades. Então, com um comando, sabe o que é que a CGU fez?
listou para ter desconto associativo quem? Chico Bento, um personagem de quadrinho. Então eles iam para o passado e mudavam o que estava lá. Como eles também podiam modificar no presente e inserir no futuro. Tem gente que nasceu para ser mal. Esse aqui, com essa cara de bonzinho, foi o cérebro tecnológico das fraudes que corresponde a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É uma coisa que revolta, porque é o seguinte, eu estou vendo aí o relator revoltado. Por quê? Porque, ao contrário de empurrar o sujeito na cadeia, o Gilmar Mendes deu um habeas corpus para ele se calar. Né? E também, um cara desse já era para estar na cadeia, já tem pedido de prisão para ele. Da CPMI. Não tem da PGR, da Procuradoria da República, está preocupado com o negócio de golpe. E aí os ladrões do INSS não vão para a cadeia. O que dizem é que se botar na cadeia, se o povo começar a falar, cai a República. Cai a República. Após ser questionado pelo deputado Kim Kataguiri sobre se Igor é sócio das empresas, o advogado Levi Emanuel Magno, defensor do empresário Igor, explicou o motivo do cliente ter optado pelo silêncio. Vem comigo. Ocorre, excelência, que nós já conversamos, ele é investigado por uma questão, um dos crimes, organização criminosa. Qualquer informação que ele dê a respeito destas empresas, evidentemente que você forma um fecho que, na realidade, até isto é objeto do próprio habeas corpus. Então, não há, a investigação não permite, porque ele não tem acesso ao dados. Presidente, só para paralisar o tempo enquanto o advogado... Não, pode ficar tranquilo, pode paralisar. Por essa razão, excelência, que eu volto a dizer a vossa excelência. Ele é investigado por organização criminosa. Qualquer informação, nome, empresa, evidentemente, se é potencialmente incriminadora. Senhor Levi, isso que eu ia colocar. Com a máxima vênia, doutor Levi, é uma informação pública que consta numa junta comercial. É uma pergunta qualificadora. Ele vai dizer sim ou não, apenas. Se é um dado público, excelência, acho que não há por que fazer o questionamento a ele. Claro que é um dado público. Uma linha, eu diria o seguinte, a questão é... Não, presidente, quem decide se faz sentido fazer alguma pergunta sou eu. A defesa escolhe se responde ou se não responde. Exatamente. Agora, se há uma coerência na linha de raciocínio ou não, se eu devo perguntar ou não, não cabe a defesa. E o cara não respondeu. Ele está se lixando. O senador, né, Sérgio Moro, ex-juiz, né, criticou a falta de respostas do Igor Dias Delecrode na CPMI. Você vê que a todo instante, a todo momento, surge personagem novo. Você falava do Camisote, esse Camisote, inclusive, vem dando trambique desde a época da pandemia. Né? Livre, solto, e ainda vendendo terreno para Nelson Williams, né, pelas informações do portal Metrópolis. Aí você tem o careca do INSS, né? Que agora ele está na Papuda, foi preso, foi para Papuda. Mas e os outros? É muito. Esse aí é 1 bilhão e 400 milhões. O Sérgio Moro rodou atrás dele. Olha o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai. Vou fazer uma pergunta muito simples. O senhor, ou a ASAP, que era a associação que o senhor presidia, pagou propina a funcionários do INSS, direta ou indiretamente, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Quanto que o senhor ou a ASAP pagaram ao senhor Stefanuto, presidente do INSS, no período em que a ASAP conseguiu 63 milhões de descontos associativos? Senador, permanecerei em silêncio. Quanto o senhor Igor, ou a ASAP pagaram direta ou indiretamente para o senhor Virgílio Oliveira? Senador, permanecerei em silêncio. Quando nem isso o investigado se sente à vontade de responder. E eu fui juiz por 22 anos, interroguei traficantes de drogas, ladrões do erário. Quando você tem um investigado ou um acusado que não tem uma boa história, que não tem um álibi que se preste a apresentar, ele fica em silêncio. Quando o senhor fala isso numa CPMI televisionada, o senhor está, na prática, colocando para toda a população brasileira que o senhor não tem uma resposta. O que eu acho interessante é que a Polícia Federal, a CGU, o Procurador da República, até o ministro André Mendonça já tem prova suficiente para empurrar esse povo todo na cadeia. Agora, é interessante também, não tem um servidor, né, alto servidor, para fazer esse esquema aqui, DataPrev, tal, todo o trambique tem que ser servidor alto. Né? Não tem um na cadeia. Não tem. Foi o Camisote, a pedido do presidente da CPMI, e foi o Careca,
Mas os outros, esse aí, por exemplo, tá solto. Tá solto. E outra coisa, ele não tá ainda, ele não está, ele é suspeito. Ele não foi denunciado. Porque quando ele é denunciado, já é acusado. A PGR já está acusando. Você vê que esse negócio está um atraso, tá? O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, criticou duramente o ministro Gilmar Mendes. Esse momento foi assim, sem igual. Segundo Viana, o Supremo tem desdenhado do Congresso ao conceder habeas corpus ao empresário, o Igor Delecrote. Olha só o que disse o senador. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. É isso que está escrito aqui. O que parlamentares, senadores, deputados fazem para a Suprema Corte, ou pelo menos nessa decisão, eu faço esse entendimento. Não vale absolutamente nada. Isso é para nos fazer pensar sobre o quanto nós precisamos retomar as atribuições do Congresso Nacional, que infelizmente, têm sido entregues a outro poder por covardia, por conivência, pelo que for. Mas isso aqui é uma demonstração clara de que estão pouco ligando para o que os parlamentares dizem ou não dizem. Essa é a minha leitura como parlamentar e faço esse comentário, esse registro aqui com os senhores, porque tirou exatamente das nossas decisões taquigráficas a mesma frase, só que complementada com a questão de artificialmente. Pensem nisso, sobre o quanto nós, nesses últimos anos, temos questionado essa concentração de poder num Supremo Tribunal Federal que precisa ser independente, porque nós precisamos confiar na justiça, mas que nós precisamos dar respostas sobre freios e contrapesos. O Senado Federal é comandado por Davi Alcolumbre. Vocês elegeram o Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre disse que se tiver 81 senadores para decretar impeachment de ministros do Supremo, ele não bota para votar. Hein? E aí? Vocês não elegeram ele? Porque é o seguinte, o povo elege, mas os senadores elegem também. Aliás, até com um acordo com o Bolsonaro. O Alcolumbre foi eleito com acordo com o Bolsonaro. Eu estou mentindo, não? Hein? Ah, ele enganou vocês, foi? De novo, não foi? Outra vez? Que já tinha enrolado antes. Então vocês gostam de ser enrolado. Vocês gostam de ser enrolado. Só pode. Agora mesmo tem a votação no Senado para manter ou não o Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Se o Senado tem força para começar a mudar alguma coisa, simplesmente vai questionar e vai votar contra o Paulo Gonet, que já foi colocado pelo presidente Lula para mais um mandato de 2 anos. Inclusive colocado antecipadamente. Vai ser agora a sabatina dele. Então você vai ver qual é a intenção desses senadores. Você vai olhar nos olhos dos senadores que você elege, nos olhinhos dos senadores que você elege, você vai ver se eles querem mudar alguma coisa ou querem do jeito que está. Porque tem muita gente aí que fica batendo e você acha que ele está a favor de você. Ele não, ele está só querendo o seu voto, jogando para a plateia. Porque quando vai na hora lá do voto, no esquema por debaixo dos panos, ele simplesmente faz o contrário do que ele está dizendo. Tá muito evidente. Agora mesmo, por exemplo, se você tem 41 senadores, você já tem a maioria, para tirar o Alexandre de Moraes, como é que você não consegue tirar o Gonet, Procurador-Geral da República? Você teria a maioria. Ah, não, porque é o Gonet. Sim, e qual é a diferença? Qual é a diferença? Se é um corta e o outro emenda. É o famoso tranchém. Hein? Qual é a diferença? Então, se é essa a intenção, o Senado, que teria a maioria até para tirar o Alexandre de Moraes, decretar o impeachment, o processo de impeachment, tiraria o Gonet logo, para mostrar força. Você acha que isso vai acontecer? Vai ser agora, essa semana. A sabatina, a nova sabatina. E aí, você acha? Você tem que olhar, para depois você não se enrolar, para não se enganar com esse povo, tá?
O deputado do Novo, Marcel Van Hatten, questionou esse empresário sobre as empresas abertas no seu nome e diz que ele, na realidade, é um golpista. Vê comigo. Empresa chamada... Que empresa não? Uma lavanderia de dinheiro dos aposentados. O senhor não é empresário, o senhor diz que é empreendedor e empresário. Não, o senhor é golpista. O senhor é estelionatário. Senhor presidente, nós estamos tratando aqui de um investigado por crimes muito sérios. Excelência. E aí, presidente? Eu só peço a Vossa Excelência o cuidado nos termos, até por conta... Sabe o que é, presidente? Eu vou atender o seu pedido. Por gentileza. Mas é uma ofensa a um empresário sério ele vir aqui dizer que é empreendedor e empresário. É uma ofensa a quem trabalha no dia a dia. Para pagar as contas no fim do dia, pagar o jantar, botar pão na mesa, ele chegar aqui e dizer que é um empresário. Isso que é ofensivo. Eu dizer que ele é estelionatário, bandido, não é ofensivo não. É a verdade, é o que as investigações estão demonstrando. Olha aqui, população brasileira, pro depoente. Vê se ele tem cara de... O senhor é aposentado? Vou permanecer em silêncio. Não, mas isso é uma qualificação. Aposentado, o senhor disse que era empreendedor, estava na ativa. O direito ao silêncio não lhe protege de dizer fatos óbvios. Dá uma olhada pra ele aqui, se é aposentado. Quem é que não desconfiava no governo que o cara não era aposentado pra ser presidente da associação de aposentado, pô? Eu me surpreendo que demorou tanto. E aí diz, não, Lula descobriu porcaria nenhuma. Chamou ele de golpista na cara, né? Agora, presta atenção. Na sessão, a CPMI apreendeu o celular do Igor Delecrode, o empresário de 28 anos. Ele que é ex-dirigente de uma associação suspeita de movimentar 700 milhões de reais de aposentadorias. Lembrando que o rombo todo dá 1 bilhão 400 milhões. A associação que ele comandou conseguiu levar 700 milhões. Tá certo? Segundo o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, a apreensão foi feita para garantir a investigação, amparado por um habeas corpus dado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Igor se negou a responder a maioria das perguntas dos parlamentares. E ele não deu a senha do aparelho. Não deu. Né? É claro, a Polícia Federal tem aquele equipamento israelense que quebra a senha, inclusive de iPhone, viu? Quebra a senha. Veja o momento que o celular do empresário Igor Delecrode é apreendido pela CPMI. Veja comigo. Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1579 de 1952, a apreensão dos aparelhos celulares do senhor Igor Dias Delecrode e acesso aos diálogos presentes em aplicativos de mensagens instantâneas, além de acesso ao conteúdo dos e-mails que se encontram logados nos respectivos aparelhos, bem como acesso aos conteúdos armazenados em nuvem. Aqui está a justificação, senhor presidente, mas esse é o requerimento. A apreensão do aparelho do senhor Igor Dias Delecrode. O requerimento será de votação simbólica. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Determina ao senhor Igor Dias Delecrode que me entregue o aparelho celular que se encontra com ele. Não. Determina a Polícia Legislativa que faça a apreensão do aparelho e o recibo correspondente para ser entregue ao depoente. Ele logo bloqueou, né? Ele não é besta. Aí o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, comentou a decisão de apreender celular. Vê. Eu gostaria mesmo de dar voz de prisão para ele. Chegou aqui em silêncio, sorrindo diante das perguntas, mas amparado, mais uma vez, né? Mais um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Já que eu não posso determinar a prisão, o celular foi apreendido, juntamente com o pedido do relator, para que a gente possa entender o que ele conseguiu, com quem ele conversou, todas as informações que estão contidas ali. Vai ser encaminhado à Polícia Federal para a perícia, todo um relatório será feito e entregue para a continuidade das investigações. Tenho certeza que por essa ele não esperava. Eu não sei se tem alguma coisa nesse celular, vamos ver. O presidente Carlos Viana também fez um desabafo, né, antes um pouquinho, na frente do Igor, falando, olha, eu queria ver você preso. Veja comigo, olha. Gostaria muito de dizer, de colocar o senhor na cadeia.
mas, como eu respeito e sigo a legislação, e Vossa Senhoria está amparado por um habeas corpus que, mais uma vez, mostra claramente que no Brasil há diferenças e muitas diferenças em quem pode ou não pagar, nós vamos dar sequência. Mas eu tenho muita confiança, mas muita confiança, que o senhor vai pagar, o senhor vai responder por cada uma das pessoas que o senhor tirou o dinheiro, usando a inteligência que o senhor poderia usar para o bem. Está dizendo que ele já apagou o telefone todo. Pode apagar a distância. E se ele é da área de tecnologia, né? Ele, antes que abram o telefone, ele já apaga a distância. Quando tentar abrir, apaga. Né? Agora, mesmo apagando, dependendo da maneira que é apagado, o pessoal, através desse software israelense, consegue recuperar os dados. Mesmo apagado. Tá? Porque você precisa fazer um apagamento em nível militar, vamos dizer assim. Que é aquele que passa e corrompe tudo, né? Passa várias vezes e demora. Não é muito simples, tá? O relator, o deputado Alfredo Gaspar, criticou também a comissão. Por quê? A comissão impediu a convocação de 4 pessoas e essas pessoas, segundo o próprio relator, receberam 10 milhões de reais de propina. O relator Alfredo Gaspar também atacou o Senado, chamando de vergonha o sigilo de 100 anos no Senado sobre as entradas do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em gabinetes dos senadores. O desabafo aconteceu na 24ª reunião, após outro investigado, esse empresário, conseguiu o habeas corpus para ficar em silêncio. Gaspar disse que o STF não é o principal blindador da CPMI. Não é. O STF tem blindado. Mas ele acusou o colegiado de proteger envolvidos como o Gustavo Gaspar, Paulo Boldenz, Daniele Fonteles e a Roberta Luxinger, que seriam os 4. E olha que ele nem citou o irmão do Lula, o Frei Chico. Nem citou o irmão do Lula. Ele falou desses 4 que a CPMI blindou. Blindou. O governo foi em massa e votou para não chamar. Nem chamar. Então a blindagem também está lá de deputados e senadores. E o negócio do sigilo de 100 anos, né, sobre a presença do Camilo lá no Senado, no Congresso Nacional, foi do presidente Alcolumbre, que vocês elegeram. Os senadores elegeram o Alcolumbre. Inclusive o próprio Bolsonaro foi enrolado, foi enganado. Porque o pessoal do PL votou com Alcolumbre.